Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Hoje, especialmente, estou em Lima Duarte, zona da mata de Juiz de Fora, ali na região de Juiz de Fora, na verdade. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como diz o amigo William. Sou Diogo Dutra e eu estou falando aqui de São Paulo, capital. Salve, pessoal. Eu sou o Newton, eu estou aqui em Amesbury, na fronteira do Maine com Massachusetts e New Hampshire. Estamos aqui de novo no nosso encontro semanal dos Livres da Polarização. Hoje trazendo um convidado especial dos Estados Unidos para conversar um pouco com a gente sobre os primeiros momentos após a vitória do Trump, né? E o que isso representa para o mundo, né? Mas para ele, especialmente, que está lá nos Estados Unidos, pode dar uma visão mais. A gente, pelo menos, com certeza, vai mais calorosa, né? Então, eu quero passar a palavra para você se apresentar, se você quiser, e falar um pouco do primeiro impacto aí, a gente já está praticamente numa semana da eleição, né? Hoje parece que está se confirmando a eleição, a maioria dos republicanos na Câmara também, né? E antes de passar a bola para o Newton, porque acho que é muito importante que a visão e o recorte que o Newton faz e a experiência dele em solo americano, é importante trazer assim, a gente nesses últimos dias vem conversando muito sobre o que significa, né, essa vitória do Trump. Acho que para todo mundo ter um pouco de contexto geral, assim, o Newton já trabalha, já está com a nossa rede, já interage com a gente há bastante tempo, a gente discute democracia há muitos anos, discute redes e processos de sistemas distribuídos também há muitos anos. O Newton nessa ida para os Estados Unidos também teve muito contexto local desse espaço americano, e desde a primeira eleição de Trump, do primeiro mandato, era alguém que a gente sempre sintonizava para entender, e aí, Newton, como que está aí? Porque o que chega no Brasil é uma parcela meio mastigada, uma coisa meio de algum analista ou outro, uma visão específica, né? Então, o Newton sempre, pelo menos para mim, né, foi alguém que quando tinha alguma coisa mais específica e não trivial do cenário americano que eu gostava de ouvir. E essa semana eu também pedi um pouco de socorro para ele, porque no final, assim, eleição de Trump, acompanha alguns intelectuais aí interessantes na revista Persuasion, que a gente já falou aqui alguma vez, do Yasha Monk, que trouxe o Francis Fukuyama. Eles trouxeram uma análise ali um pouco mais contemporizada, mas ao mesmo tempo a gente vem tendo uma sensação um pouco mais pessimista. Só que no Brasil chegam aqui análises não só contemporizadas, mas até algumas pessoas, tanto da mídia quanto uma turma até mais pró-mercado, vamos dizer assim, não só contemporizando, mas também vendo coisas positivas, né, dessa eleição. E eu falei, Newton, eu queria te ouvir, cara, eu queria saber o que você está pensando, o que está acontecendo. A gente fez uma conversa com os amigos do Projeto Vila, que é um projeto que o Newton encabeça junto com o Thiago Padovan e mais outras pessoas aí que se interessam para esse tema entre democracia e modelo econômico e business, etc. E a gente fez já uma primeira passada nesse panorama, e o Newton, até aqui um pouco antes do call, falou assim: gente, eu não estou de bom humor, porque eu não tenho aqui mensagens muito otimistas para passar para ninguém. Então, se você puder, Newton, trazer um pouco aí como que está sendo essa visão, né? Eu acho que nesse papo você começou falando para a gente que essa eleição era um momento de bifurcação. Só que a gente estava até certo grau otimista, achando que Câmara iria conseguir. E a gente toma um susto, né? E esse susto vem com uma configuração extremamente autocrática e com uma sociedade americana um pouco parecendo ter uma certa dificuldade de resistência. E tá aí talvez o seu pessimismo, o seu olhar para o momento atual. Aí, bom, passo a bola para você, depois a gente ter já conversado e mastigado muita coisa, acho que é legal te ouvir para trazer mais cenas para o cenário brasileiro nesse espaço da polarização que a gente traz agora. Então, sim, estou muito pessimista, vamos dizer assim, uma escala de 0 a 10 de pessimismo, estou no 9,5. O, não dá para ser 10, né? Porque senão a gente estaria morto. Mas
Sim, essa eleição era um ponto de bifurcação, não só para os Estados Unidos, como para o mundo. Deixa eu dar um breve panorama, assim, sobre como era a configuração das suas políticas nessa eleição, tá? E eu sei que isso daí, quando vai para o Brasil, a coisa vai filtrada de uma maneira. Vou dizer, vou usar adjetivo que reflete um pouco o meu mau humor. Triste, porque há uma tentativa de entendimento sobre o que acontece aqui, é muito sob o prisma de esquerda e direita brasileira, etc. Então a gente cai em todos os entendimentos, tenta analisar a situação americana muito sob o prisma do que acontece no Brasil. Bom, enfim. Mas vamos lá. Por que era o ponto de bifurcação? É o seguinte: como é que era a configuração das suas políticas nessa eleição? Em torno da candidatura à Câmara se reuniu quase todas as suas políticas relevantes que acreditavam na supremacia da Constituição. Que os Estados Unidos eram, de mais nada, uma democracia regida pela Constituição, pelo Estado de Direito. Pelo princípio muito básico, que ninguém é acima da lei. Então, são coisas muito primárias. Isso é o que estava em jogo. E só para vocês terem uma ideia do arco político que se formou em torno da Câmara, você vinha não só o Partido Democrata inteiro, né, com todas as suas tendências mais progressistas, menos progressistas, uma coisa que um democrata da Virgínia, da Virgínia não é democrata de Massachusetts, né, o democrata de Montana não é o democrata da Califórnia. Então, essa o Partido Democrata é uma ampla tenda de tendências, etc. E, além do Partido Democrata, havia uma gama muito grande de ex-republicanos, o que era o antigo establishment, vamos dizer assim, republicanos. Você teve, por exemplo, o apoio, o endorsement dos Cheney, por exemplo. Você imaginar que o Cheney iria apoiar um democrata na sua vida era algo basicamente impensável, porque a divergência de policies é tão grande que o que eles têm em comum? Tem em comum que ela diz o seguinte: a despeito de eu poder discordar de 100% de algumas das policies, mesmo se eu discordasse de 100%, o que está em jogo é a preservação, coisas básicas, que ninguém é acima da lei, que a Constituição é que deve normatizar a vida política e da sociedade civil americana. Então, a gente tinha essa ampla gama aí de ex-republicanos em torno de Kamala fazendo campanha forte em cima da Câmara. Você teve o Partido Democrata, coisa muito interessante, né? Sempre se fala aí da ala woke do Partido Democrata. O Partido Democrata, dessas primárias, todos os candidatos mais, à esquerda, esse nome é terrível, porque isso não representa muito bem o que é, mas traduzido para o público brasileiro, mais à esquerda do Partido Democrata, eles foram derrotados nas primárias. Democratas. E colocaram candidatos mais moderados. Inclusive, alguns candidatos emblemáticos aí da ala mais ruidosa, vocal, que defendia o Hamas, etc., ou não conseguia atacar o Hamas, por exemplo, foram derrotados nas primárias. Então, o Partido Democrata fez um caminho aí nessas primárias, muito mais para o centro também. Né? A própria Câmara fez uma campanha muito, muito mais, muito mais, muito, muito fugindo de algumas policies que eram mais progressistas, vamos dizer assim do campo progressista. Então, existia uma ampla gama, existiam metade dos componentes do primeiro governo Trump, do gabinete do Trump, se recusaram a endossá-lo. Não endossá-lo. Vários endossaram Kamala.
Só para você ver a gravidade do assunto. O ex-chefe da Casa Civil de Trump, Jim Mattis, que é um general, ele veio a público nas últimas semanas dizer em público que ele teria, porque o Trump ele tem todas as tendências de um fascista. Quem disse isso foi o ex-chefe da Casa Civil de Trump, um general republicano, uma carteirinha, vamos dizer assim. Né? E, além dele, vários outros generais disseram isso, que o Trump era o pior ser humano que eles já haviam conhecido. Essas palavras de pessoas que trabalharam com o Trump no primeiro governo dele. O vice-presidente dele não o endossou na primeira negócio, enfim. Então, havia uma coalizão muito forte e a bandeira, uma das bandeiras principais era essa, né? E do outro lado, você tinha tipo assim, você tem hoje nos Estados Unidos uma economia com a inflação de 2,9%, a inflação mais baixa do Ocidente. Você tem aqui muito perto do pleno emprego, já não houve nenhum resquício de recessão nesses 4 anos do governo Biden. Então, houve uma produção econômica assim, excepcional. Na prática, os números dizem isso. Né? Então, e o Trump ele fez uma campanha extremamente, vamos dizer assim, é difícil usar esse termo sem parecer que estou exagerando, mas eu não estou exagerando. A campanha trumpista, ela foi mais perto de um nazismo até de um fascismo, porque ela mirou assim de uma maneira extremamente agressiva minorias, as palavras vai não brancos ou qualquer coisa que não seja chamando as pessoas assim em público reiteradas vezes, que os imigrantes são vermes, essa palavra usada, que tem um sangue geneticamente ruim, que estava envenenando. Olha, gente, para quem estudou o mínimo de nazismo, o mínimo, não precisa ter um grande estudioso do nazismo. Isso daí, esse discurso de um grupo está envenenando o sangue do negócio é algo magista, certo? Ponto. Não só ele, na campanha todo o núcleo do trumpismo atual é composto de pessoas. Olha, é difícil ter um adjetivo assim, né? Pessoas com pensamentos e dizeres evil. Na prática é isso, que conclamam o. Bom, além disso, além do Tarte, ele fez uma campanha onde ele disse explicitamente que iria ser ditador no primeiro dia do governo. Explicitamente, ele disse que ele considerava a presidência acima da lei. Explicitamente, não uma vez, dezenas de vezes. Não uma, dezenas de vezes. Explicitamente, ele disse que iria demitir os generais, exigir que os generais prestassem juramento a ele e não à Constituição. Não uma vez, dezenas de vezes, em entrevistas, né, em cadeias nacionais. Várias vezes ele disse que o inimigo mais grave que os inimigos externos não eram preocupantes. Rússia, China, que o grave mesmo eram os inimigos internos. E ele dava nome para isso. Nancy Pelosi, que foi ex-presidente da Câmara de Deputados aqui dos Estados Unidos. Ele prometeu perseguir e usar o Departamento de Justiça para perseguir todas as pessoas que o criticaram. Enfim. A gente estava, né, fazendo esse panorama, mesmo assim, em algum grau, a gente estava certamente com algum grau de otimismo, né? Você já tinha falado sobre a bifurcação. E alguma coisa aconteceu que, mesmo com ele falando todas essas barbaridades,
a gente teve essa quantidade de pessoas, o swing state mudando, etc, Uhum. etc. Alguns analistas, e aqui no Brasil, a turma fica falando muito de economia, que é o que você está falando, cara, mas não tem base. Por que que as pessoas estão falando isso, né? E você chegou a conversar um pouco com a gente em outras conversas, no próprio podcast do Vila, falando um pouco isso, que é desse lugar de pessimismo que você fala, que as pessoas entraram num outro mundo, numa outra realidade, que não compete com a realidade atual. E se você puder também falar um pouco do que você conseguiu resumir do comportamento do I don't care, né? Desse É, americano que no final do dia provavelmente foi o que decidiu essa eleição nesse espaço, e que não é que a gente não estava vendo, a gente estava vendo, mas em algum grau eles conseguiram, mesmo o Trump falando essa tanto de barbaridade que você falou, avançar. Como que você enxerga esse comportamento desse votante que foi para Trump? tá. Nesses últimos anos, aqui nos Estados Unidos, houve uma radi- radicalização de grande parte da população. Bom, então hoje, o core campus dos autoritarianos, vamos dividir em dois tipos de votantes. Os primeiros são os seguintes: quando o Trump disse que quer destruir a Constituição, quer dizer, eu quero também isso. Eu vou ser ditador, apoio isso. Eu quero fazer ótimo isso. Eu quero, eu quero um ditador. Eu quero. Eu ouço você e digo, eu apoio você. Eu quero isso. Isso que você está me dizendo, eu quero. Eu quero punir o adversário político. Eu quero isso. Certo? Isso daí, diria que tem aí uns 30% do voto trampista hoje composto por pessoas que dizem que querem a perseguição do seu vizinho. Querem. Eles querem. Certo? Muito bem. E outro ponto é o seguinte: é o cara que. O pessoal está chamando aqui do I don't care caucus. I don't care caucus é assim. O cara que, por algum motivo, diz o seguinte: olha só, eu gostaria de punir o governo porque os preços subiram nesse período. Aí esse cara, mas olha só, tá tranquilo isso, mas esse cara aqui está dizendo que ele vai ser, ele quer ser ditador. Aí não quer. O, o, o cara que diz, não, mas eu quero que tire os imigrantes ilegais aqui. Ele diz, não, tudo bem, é legítimo isso. Mas o cara aqui está dizendo que vai perseguir todos os inimigos, vai acabar a Constituição, vai não sei o que. Aí não quer. Aí não quer. Eu quero o que eu quero. Aí não quero o que o resto. Eu quero como uma criança mimada. Uma criança mimada, ignorante, mimada, que diz, aí não quer. Não quer. Isso não foi suficiente para ganhar a eleição, gente. Para ganhar a eleição, teve um outro componente. A eleição teve milhões de democratas que ficaram sentados, a bundinha deles na cadeira. E aí é uma outra história que se alia um pouco com é, com essa. Depois eu vou dizer depois eu vou dizer por que essa eleição é tão surpreendente para tanta gente tão experiente. Não foi só eu que fiquei surpreso, mas por que essas pessoas não votaram? Já tem muito pós-mortem aqui, né? Isso, aquilo. Sobre os campistas é isso. Ponto. Ponto. Alguns querem destruir os seus inimigos mesmo, mesmo, se possível fisicamente, que eles sofram fisicamente. Ponto. Outros não estão nem aí. Não estão nem aí com o seu vizinho. Mas o meu vizinho, não quer. Ou não sei o que, não quer. Quero meu problema resolvido. Quero alguém que resolva o meu problema. Os democratas, infelizmente, por todo o negócio, eu cheguei à conclusão, olhando o mapa eleitoral, que é igual ao mapa eleitoral de 2016. As pessoas não. E isso só entende quem vive aqui. Aí você entende isso. Está de longe de não ser surpreendente. Pessoas não vão votar no Lula. Muitos. Ponto. Ponto. Na Carolina do Norte, na Carolina do Norte, houve 300 mil votos
A Carolina do Norte, não sei se você sabe, os democratas ganharam. É um estado purple. Ganharam todas as coisas majoritárias o possível. Governador, vice-governador é um voto à parte aqui. Governador, vice-governador, secretário de não sei o quê, bababara, todas as coisas majoritárias ganhou. Menos para presidente. Por quê? Porque 300 mil eleitores votaram em todos os democratas, menos para presidente. Nos subúrbios da Virgínia, foi a mesma coisa, mesmo cenário de 2016. Em 2016, a explicação era: não, mas puxa vida, essas pessoas, a Hillary, ela não foi lá no swing states. Ela fez uma campanha considerando que os swing states estavam ganhos, certo? Não ocorreu isso. A campanha foi feita assim massivamente no swing states. Massivamente no swing states. Então, a explicação por esses 5 milhões de votos, 6 milhões de votos que desapareceram dos democratas, só tem um. As pessoas preferiram lavar as mãos entre um ditador, estuprador, corrupto, que dizia claramente que vai destruir a destruir do que votar na mulher. Ponto, filhão. É isso. É isso. Aí eu sei que muitos dos amigos brasileiros dizem: ai meu Deus, o Milton está falando de identitarismo. Esse tipo sim, amigos. Nos Estados Unidos, o identitarismo aqui não surgiu à toa. Foi importado dos Estados Unidos para o Brasil, meio assim, completamente por essas imitações, tipo uma paródia. Né? As coisas são trazidas dos Estados Unidos, tanto da direita quanto da esquerda brasileira, traz as coisas dos Estados Unidos como se fosse uma paródia. Mas aqui, lembra bem que é o seguinte: até 1950, um negro em vários estados que assoviava para a mulher branca era linchado. Quem quiser vai ver lá. Em 1950, 60. Em 1960, as pessoas não tinham direito de entrar, tinham banheiros para negros, certo? Uhum. Não podiam frequentar o mesmo ônibus, a mesma escola, até 1970. Até 1970, a mulher em alguns estados não tinha direito a voto. Tá legal? Para você? Então, entenda que essa dinâmica cultural americana, quando surge a questão do identitarismo, ele surge por um problema. Não é uma coisa não existente, era um problema existente. Existia target específico por etnia e gênero. Ponto. Claro que isso foi exacerbado a ponto de causar um dano ao próprio funcionamento da democracia. O wokeísmo, perdeu o controle, na verdade. O remédio terminou causando. Saiu do controle. O remédio passou a ser um veneno. Como tudo é. Tudo começa a ficar dogmático, sem reflexão, só repetição insana de um princípio. O identitarismo passou do ponto aqui também. Eu só quero fazer um comentário assim meio que paralelo, assim, não sei se vai atrapalhar muito a coerência assim da conversa, mas eu fiquei um pouco impactado com uma notícia que saiu outro dia no Estadão falando de um movimento feminino baseado num outro movimento feminino na Coreia do Sul chamado 4B, né? Que não sei se vocês leram isso, que esse movimento surgiu na Coreia, porque na Coreia do Sul existe um governante que tem uma característica um pouco parecida com a do Trump, e a Coreia do Sul tem uma tradição, um tradicionalismo muito mais, vamos dizer assim, arraigado, que o papel da mulher é bem vamos dizer assim, submisso, né? E aí após o resultado da eleição, houve um impacto enorme desse movimento, que não sei nem se pode chamar de movimento, mas é uma postura. 4B é porque o B é não, né? Não, quatro não seriam B na língua coreana, né? Não, não ao homem, não à reprodução, não
a casamento e o outro eu não me lembro direito qual que é. Ou seja, uma postura individual, né, na verdade. Uma postura é um movimento nesse sentido de adotar uma postura. Eu achei muito assim, forte isso, sabe? Eu acho que um pouco para ilustrar essa história do papel da mulher nos Estados Unidos, que o Newton falou um pouco, né? E dessa dificuldade de uma mulher ter projeção, ter um protagonismo, né, a ponto de eleger um presidente da República, né? Mas era isso, basicamente é esse o comentário que eu queria fazer. Pode. No frigir dos ovos, os motivos são mais soturnos do que a gente faz. O que fez E diferença no final, vejam, né? Esse e final, vejam, fez a última diferença e no essa final. eleição, né? Sim. A má notícia, a péssima notícia, existe uma outra péssima notícia. A péssima notícia é o seguinte: do ponto de vista do campo democrático, não tinha nada muito melhor que possa ser feito, não. Porque teve um governo que entregou sem nenhuma crise externa e interna. Economia. Pô, como te falei. A The Economist, 2 semanas antes, os Estados Unidos é de novo a inveja do mundo. Tá? Então não tinha nenhuma crise interna nem externa. É uma ampla coalizão de atores políticos. Ampla, ampla. Medidas, a, a policy. Todos os testes cego de policy. Tipo assim, você acredita nesse programa de governo aqui, teste cego, você é a favor ou contra? O programa dos democratas tinha 85% de aprovação. 85%. Então, Eu vou pegar esse gancho, Newton, e não vou. é muito, não é muito, entende o que eu estou dizendo? E Sim. mesmo assim, fomos derrotados. Então, o que podia melhorar? Me diga. No final do dia, você tá comentando, então, bom, dos testes cegos que estavam acontecendo, e que tudo em termos de, de planos de governo, de propostas, estavam direcionados e que as pessoas concordavam com elas. A gente conversou isso no momento privado, e a gente pode trazer aqui, e eu quero trazer isso como já o passo do medo do que vem a seguir, né? A gente falou, por exemplo, e aí você pode contextualizar melhor do que eu, mas da votação de uma lei anti-imigração recente que teve ali no Congresso, que foi costurada, não sei o quê, no governo Biden, né? E que os senadores disseram publicamente ali, né, senadores, congressistas, que eles foram impedidos de votarem nessa lei anti-imigração, que eles acreditavam porque o Trump mandou. Mas ele não precisava, o senador não precisava falar, porque o Trump falou. Sim. O Trump falou que não era. Falou alto e bom som. A lei não é para ser aprovada. Porque eu quero fazer eu vou fazer uma melhor. E aí vem um pouco E eu quero fazer a campanha em torno. da Ele falou migração. isso alto e bom som. E aí a Não gente precisa. pega o próximo ponto, que é em que grau esses congressistas, senadores, etc., estão nessa linha que você comentou, né, dele trazer, olha, vocês têm que jurar lealdade a mim, né? E aí, pegando esse pós, a configuração que está se colocando dele, da primeira gama ali de ministros, pessoas que vão estar ali, do Congresso, do Senado e do Supremo Tribunal deles, de Justiça, e essa submissão irrestrita, né? Esse é um sinal pré-eleição, que poderia não ser assim, mas já era, e o quanto isso mostra que, sei lá, o começo desse governo vai ser extremamente autoritário, autocrático, Muito bem. e o quanto a gente Deixa eu dar pode. uma. Vai lá, manda bala, manda bala. Peguei aqui uma coisa que eu salvei aqui no que vocês terem uma ideia. Esse é um deputado republicano hoje. Né? If Donald Trump says, jump 3 feet high and scratch your head, we all jump 3 feet high and scratch our heads. That's it. Isso é um senador republicano.
Deu para entender? Dá para sentir qual é a chance de haver algum tipo de checks and balances nesse governo do legislativo? E quem tiver qualquer tipo de resistência, nesse momento está, inclusive, muito assustado, com medo, né? O grau de coisas que a gente conversou pô, alguns democratas estão querendo se esconder, parar de se posicionar publicamente. É Esse é o porque você ponto tem que. desse. É porque você tem que. Não é uma coisa fácil quando, por exemplo, em Massachusetts as leis de porte de armas são mais restritas. Mas eu, por exemplo, moro a 10 minutos da fronteira com New Hampshire. Então não é agradável você saber que tem uma pessoa, um bando de milícias, pode vir armado de R-15, sob beneplácito do governo federal que vai fechar os olhos, para aterrorizar você. Né? Não é uma coisa assim que. As pessoas sabem disso. Quem detém esses caras, sempre deteve as milícias, foi, na verdade, o enforcement comunitário. Primeiro, enforcement comunitário. A maioria das pessoas não admitia isso. Bom, e depois, se alguém fizesse isso, meu irmão, ia sofrer as penalidades da lei. Certo? Há dúvidas, seríssimas dúvidas sobre a segunda. E enforcement comunitário, tenho certo que vários vão apoiar. Então, diria que há bons motivos para a pessoa estar com medo. Né? São motivos assim. É, é. No plano do governo do Trump tem coisas do tipo: vamos usar a Guarda Nacional dos estados onde nós temos controle para ir para os estados azuis e policiar. Hoje estava uma associação, os estados democratas estão tentando ver se é necessário, né? Tentando ver o que pode ser feito legalmente ou legalmente para conter essa. Veja bem, o torniquete vai acontecer, gente. A dúvida é simplesmente. Uma vantagem dos autocratas é que eles têm um comportamento simplório. Simplório. A gente pode. A gente já teve entre nós aqui, nos outros negócios, esse tipo de conversa inúmeras vezes. Onde as pessoas começam a traçar assim, inúmeras considerações sobre inúmeros fatores. Certo? Ah, mas a economia, não sei o quê. Aí a resposta é: I don't care. Ah, mas o não sei o quê. O autoritário sempre fala: I don't care. Ah, mas o prejuízo que vai se causar? I don't care. E a inovação que vai acabar? I don't care também. Então, não é que o autoritário faz à toa. O autoritário faz o que preciso, quando for preciso. Ele não tem nenhuma barreira moral para fazer isso. Então, Fora também, né, não. Newton, que às vezes nessa linha da outra realidade se formando, um pouco que a gente Bom, conversou, né, do Monk e do Fukuyama conversando, e falando, não, uma hora vai cair a ficha. E a gente sabe que essa turma que está numa outra realidade, quando chega é, um limite, eles inventam um outro terceiro culpado, né? Então bom, sempre é vai ter isso. um terceiro culpado. Eu tava falando para um amigo meu, ele dizendo: não, esses caras vão cair, porque a dor vai ser tão grande que vai cair a ficha. Mas quem disse que esse cara vai culpar o Trump pela dor? Pode te culpar pela dor. Pode achar que agora você deve realmente você ser preso. Porque você, por algum motivo, gente, a situação é muito louca. Olha só, eu li um gente, milhões de pessoas hoje nos Estados Unidos acreditam que os furacões que assolaram aqui a Flórida, Carolina do Norte, foram causados pelo governo Biden. Um cara que eu sigo, sério, no Twitter, diz assim: olha só, ele mora na Carolina do Norte. Ele diz: olha só, eu entrei no café hoje, fiquei prestando atenção em dois trumpistas conversando. E a notícia para você é a seguinte: as pessoas não são mal informadas, elas são muito bem informadas. Só é um mundo que não é o que nós habitamos, é um outro mundo. Então, eles estavam lá animados, porque agora o governo ia ter posse dessa tecnologia do tempo. Eu disse, o que dizer para esses caras que isso não existe?
Trump pode dizer, os democratas destruíram a saída do governo. E esse cara vai acreditar. Vai querer acreditar. Veja o grau de gravidade da coisa, gente. É desse nível, entende? Nesse nível. Né? Agora tem um monte de gente aqui que é o seguinte, está começando a. Porque eles vão acabar com o Obamacare, né? Que é o ACA. Aí as pessoas dizem assim: não, eu sou favorável a acabar com o Obamacare. Mas o Trump prometeu manter o ACA. Meu amigo, a mesma coisa. Porque, por isso que eu estou dizendo que a coisa é perigosa é o seguinte: há um ódio. E aí, volto aí um pouquinho de uma conversa, é o seguinte: livre de polarização, né? Vamos lá para o livre de polarização. Toda e qualquer polarização continuada é péssimo. Não há polarização boa. Não há, sob nenhuma hipótese, polarização boa. Porque polarização continuada durante muito tempo, você consolida um senso de lealdade ao grupo e não à realidade, qualquer outra coisa. Então não existe polarização boa entre conservadores e trabalhistas. Nunca, não existe. Então, não existe polarização boa entre republicanos e democratas. O que aconteceu nos Estados Unidos foram décadas onde as pessoas se identificam como democratas e republicanos, 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 democratas e republicanos. Pessoas perdem a capacidade de dizer sou contra. No Brasil, mesma coisa. Lulista, bolsonarista, lulista, bolsonarista, lulista, bolsonarista, lulista, bolsonarista. Lulista. Vira todo mundo um bando de imbecil, na verdade. E potenciais assassinos. Aí eu volto para o meu tempo. Nas condições corretas, a pessoa que você conversava, nas condições corretas, ela está predisposta a matar seu vizinho ou deixar que ele morra. Um autocrata, ele é identificado de uma maneira simples. No momento em que a pessoa abre a boca para dizer que uma classe genérica da população é inimiga sua, a elite é inimiga sua, ele causa o teu mal, ele causa não sei o quê, e repete isso durante 15 anos, ele está condicionando você a um dia quando você vê cadáveres empilhados, amarrados, torturados em bucha, você procura uma justificativa moral para isso. Não, mas Mas eles são de nazistas. bucha, e de bucha para a tua esquina, falta pouco. Falta pouco. Falta muito pouco. Porque na hora que você abriu a boca para defender um estupro sistemático, barbáries sobre qualquer coisa, sobre qualquer justificativa, qualquer compreensão é diferente da aceitação. Eu posso compreender tudo. Eu posso compreender por que o Império Russo e o cidadão russo se comportam dessa maneira. Claro que eu posso compreender tudo. Sou idiota. Eu posso compreender porque o Hamas se comporta da maneira como se comporta. Claro que não é uma vida é sofrimento mesmo. Normalmente é o sofrimento que ou o exercício do sofrimento em outro, as duas coisas. As duas coisas são desumanizantes. Se você sofre muito continuamente, ou se você impinge sofrimento continuamente o outro, a tendência é que você vá virando um monstro. Então, eu entendo porque o Hamas pode ser um monstro, eu entendo porque os israelenses podem ser um monstro, eu entendo isso tudo. Agora, na hora que você abre a boca para aceitar coisas desse tipo e dizer, não, é justificável, amigo, você acabou de cruzar uma fronteira perigosa para você mesmo. Não há racionalidade que justifique isso. Enfim. Então estamos aqui nesse ponto. Qual é o ponto? Que tem 30 milhões de pessoas que acham que o sofrimento do seu cidadão é justificável. E é o perigo, quer dizer, estamos vivendo um perigo muito grande agora. Aqui. Eu tenho alertado para os meus amigos democratas aqui. E é difícil sair dessa armadilha, hein? É difícil, emocionalmente falando. Você começa a colocar dedo em quem é o culpado. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem não votou? Quem não sei o quê? Então o culpado é o muçulmano que não votou e não sei o quê. Então ele que se foda, que não sei o quê, quando o Trump for deportá-lo, ele não sei o quê. O culpado é o homem latino, não sei o quê. O culpado é a mulher branca, que não sei o quê. O culpado, não sei, meu irmão. Isso aí
E é difícil, eu reconheço, é A- difícil isso. A Aqui frustração é no tão Brasil é grande. o pobre de direita ocupado. A frustração é tão grande. A frustração é tão grande que dá. É humano sentir isso. É humano, é humano. Eu já senti isso essa semana várias vezes. É humano sentir isso. Ah, mas o arrecado é o seguinte: se nós nos escorregamos para isso, estamos de novo cavando assim. Não é só cavando, não é cavar a sepultura, né, cara? A gente vai enfeitando o quinto ciclo do inferno, entendeu? Onde sepultura você morre, acabou, né? Você vai ser cozinhado na tortura lenta. E é isso que você está cavando. Caverna da tortura para você e seus filhos. Ô, Então, Newton, mas é difícil. Eu não sei como contei isso. Você me perguntar, e aí, Milton, como é que faz? Sei lá, pô. Eu nem ideia como é, sai dessa merda. eu ia te perguntar isso. Não, tem a mínima ideia. Tem a mínima ideia. Tem a mínima ideia. O que eu estou tentando fazer. Não, não tem a mínima ideia. A situação é Mas, gravíssima. O ponto é o o- seguinte: olha só. Olha só. Eu tenho dito também o seguinte. Meus amigos, vocês que criticavam e tinham tanto medo do imperialismo americano, vou te dar. Agora eu vou te dar uma notícia que talvez é o seguinte: a partir de agora você terá motivos realmente para ter medo do imperialismo militar. Porque estaremos numa besta-feira sem os. Você que tanto ridiculariza a democracia, que é falha, olha só como é hipócrita. Você verá o que é um império sem as rédeas internas da democracia. Tem um exemplozinho na Rússia, lá. Mas os Estados Unidos, ele engole a Rússia, come a Rússia com farinha. Com farinha assim no café da manhã. Quem contém o monstro americano sempre, quem contém o monstro do império sempre foi as forças democráticas internas. Lembrando que a guerra do Vietnã foi um absurdo, não sei o quê, mas foram os americanos que foram presos internos, que levaram a pressão para ver se acabava aquele negócio. Porque senão, meu amigo, que tal lançar uma bomba atômica Então, essa é a má notícia. E não tem boa notícia, não. Eu vou fazer uma última pergunta que eu acho que talvez não traga boas notícias, mas é uma análise que eu achei importante numa das conversas que a gente teve com o Newton antes. A gente falou, bom, tem uma série de coisas que a gente não pode esperar, que não tem saída, mas institucionalmente alguns democratas vão tentar encontrar algum tipo de grilhão, se é que existe algum, para conter, né? Vai existir aí uma força, uma resistência, pode chamar do que você quiser. Porém, uma ficha que cai nessa bifurcação, e que eu acho que ela talvez seja mais grave, e que o Newton está trazendo muito, é a análise de desumanização que as pessoas se transformaram, né? E aí eu acho que o lance do I don't care e essa desumanização que ele fala do matar o vizinho, e aí eu quero só trazer a coisa da democracia, né? Do fato de, talvez, quando a gente fala de democracia, a gente fala de você ter um olhar fraterno, um olhar para as pessoas, para a gente construir junto algo. É disso que a gente fala quando a gente defende democracia. E quando a gente deixa ela derruir do jeito que está indo, a gente está indo para desumanização das pessoas. Então, eu queria só que o Newton falasse um pouco disso, que foi uma coisa que a gente conversou num papo muito legal, e aí a gente já vai amarrando um pouco para encerrar aqui o nosso papo de hoje. Então, sempre é, democracia muitas vezes se define pela liberdade, né? E, sim, é verdade. É verdade. Mas há um componente fundamental no modo de vida democrático, que é a fraternidade. Fraternidade não de maneira piegas, mas no seguinte sentido. Eu reconheço no outro um outro legítimo. Eu reconheço no outro, e isso é a fraternidade nesse sentido. Eu posso discordar de você. Eu como ser humano, posso ter um excesso de raiva e até matar uma pessoa. Mas a construção democrática vem do seguinte princípio: as pessoas querem, don't care, quer sobre os outros. Então, não existe. Eu sempre falei o seguinte: existe sim
uma moral na democracia. Existe. Porque ela, sem essa moral, ela não existe. A democracia vira algo assim que é um. O que é a liberdade? A gente pode complicar o sentido da liberdade. Não é a liberdade em relação aos outros. Justamente, a liberdade em relação aos outros quando se considera o componente que é da fraternidade. Qual é que é? Olha só, não é que é um limite legal de nada. É porque eu me impeço porque De o infringir o outro mal para o me. outro, né? Porque o mal deliberado, sistêmico do outro é algo que eu não aceito. E essa é a moral democrática. A moral democrática é a liberdade com fraternidade e a busca, sim, de igualdade. Os franceses não estavam errados. Os franceses estavam corretíssimos. Agora, começa a esquartejar a igualdade com o negócio, vira a igualdade, não sei o que, a liberdade, não sei o que, a gente dá nisso. Quando a coisa mais primordial é, é simples, é a fraternidade. E se você não quer, se você não se restringe, se eu perco uma eleição, vamos para esse negócio, se eu perco uma eleição, eu digo, olha, eu aceito. Eu aceito porque o outro pode estar correto. Eu aceito a legitimidade do outro. Mas eu não concordo. E eu vou lutar para que o meu ponto de vista seja prevalecente. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Quando a bestialização. A palavra é essa. Por isso que, enfim, por isso que é algo que é tão dark, entendeu? Porque. Mas, enfim, vou guardar aqui, porque é o seguinte: a despeito disso tudo, eu falo com os meus amigos também aqui. Bom, a despeito disso tudo, 76 milhões de americanos votaram contra isso. Nunca se falou tanto sobre isso. Verdade. Então, acho difícil. Acho a sociedade americana, para você que me surpreenda. Eu tô esperando aí. Eu acho que todo mundo está meio de luto, está assim, meio assim, sem saber o que fazer direito. Mas, nessas horas, tem que usar um pouco de religiosidade. Hein? Eu não sou muito, mas tem que ser assim. May God help us. Eu espero que se desperte alguma coisa aqui que. Veja, 200 anos de liberdade não se apagam à toa. Não se apagam da memória assim. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O que é lamentável é ter que Quantidade passar de por isso. sofrimento que Ter, vai ter que passar por isso. ter que passar por isso é algo realmente que é muito triste. Muito triste. Em vez da gente comemorar a potencialidade humana de criação, de mudança, de vamos viver, vamos provar de novo à humanidade que é possível, mas por um caminho mais doloroso. Mas é isso. Vamos Rafa, passar para essa via cruz. É um pouco isso, né? Acho que mais do que qualquer racionalidade tem esse impacto, né, de uma ação que é humana, né? Os humanos é que inventaram esse negócio de eleição, os humanos que inventaram esse negócio de democracia, e que, ao mesmo tempo, os humanos estão querendo colocar isso abaixo. Então, a gente está. É uma coisa, né? Assim, a gente tá, é uma perplexidade, né? Ou talvez, uma perplexidade. É isso. E eu acho, só para terminar aqui, essa é a principal justificativa de todas as pessoas as análises assim, que eu vi de pessoas que eram mega experientes de campanha. Na verdade, ninguém contou, que é uma realidade que é. Um democrata não pode contar com isso. Porque se o democrata conta com isso, a democracia não existe. O democrata tem que contar que as pessoas querem. Entende? Não há opção. Não há opção. No frigir dos ovos,
A campanha foi: a gente quer, todo mundo. A gente diverge, mas a gente. E realmente aceitar ter. Mas não vai ter saída, vamos ter que aceitar. Eu tenho falado, olha só, face it. Não dá para whitewash o que ocorreu. Tem que olhar para o monstro. Não pode olhar muito, porque senão ele te engole. Não. Se olhar muito para o abismo engole você. Mas tem que olhar. Tem que olhar no olho, tem que olhar no olho e dizer: ei, foi isso que aconteceu. É isso que aconteceu. E a despeito disso, eu tenho que continuar. Quer. Eu tenho que. Não há opção. E o erro foi esse. E é isso. Como vamos, não sei o que, sei lá. Mas também não há opção. Veja bem, gente. Os Estados Unidos tomando isso não vai dar para ir para a Islândia, entendam isso. Ah, eu vou aqui arrumar aqui, vou morar aqui em Reykjavik. E não, não vai ter um lugar muito seguro no planeta, não. Então, é isso. Diogo, dá o seu pontapé final, eu acho que Então, da minha parte já. eu só quero agradecer aqui a presença do Newton. Acho que quando eu terminou essa eleição, eu não estava conseguindo ligar nenhum ponto com nada, esse estado de perplexidade, atonicidade. E o Newton, na verdade, não traz a resposta fácil, não traz resposta, né? Ele traz um olhar para isso, né? Face it, né? E, e, e me ajuda a processar um pouco esse processo lá, fazer uma distância do Brasil e, sim, nem sei se eu ainda consigo recalcular a rota, porque acho que de fato, não tem muito o que recalcular, mas é aquele emocionar que, que bate e fica. E talvez a gente faça alguma coisa com isso emocionar que está na gente agora. E provavelmente é ele que vai fazer, sei lá, né, alguma busca de alternativa. E eu acho que é super importante trazer essa discussão para o Brasil, porque ela não chega desse jeito. Ela chega um pouco exagerada, cheio de caricaturas, por meio de jornalistas com vieses específicos. Então, trazer isso, né, dentro desse canal nosso do Livros da Polarização, acho que é super importante para as pessoas que estão aí, que estão acompanhando esse processo e que quer, né, que se importam. Então, encerro aí o programa de hoje fazendo esse agradecimento e tentando aí sintonizar todo mundo nesse espaço. Se você quer, precisa estar preocupado. E aí vamos tentar encontrar algum caminho no meio desse buraco, né? Toda escuridão ainda dá para usar alguma vela, por mais que seja escuridão. Obrigado, Newton. Valeu, gente.